Safira Bengel. Articulando by Safira Bengel está de volta, o seu programa na internet. E hoje eu gostaria de agradecer especialmente a essa empresa maravilhosa que é a Socimol. Eu ganhei, olha, de presente, aqui esse travesseiro que eu vou dormir maravilhosamente bem. E articulando by Safira Bengel está com uma mulher, mais uma mulher. Eu adoro as mulheres, vocês sabem, eu nunca escondi isso, né? Às vezes eu tenho até medo de ter uma recaída, né, meu bem? Mas as mulheres são as rainhas, né? Eu estou aqui com a professora Jasmine Malta e que ela mesma vai se apresentar e dizer o que faz, o que fez rapidamente, né, objetivamente, e o que pretende ainda fazer. Seja bem-vinda. Agora, antes de chamá-la, eu vou dizer o seguinte: se você está gostando, chame os seus amigos, se inscreva e, ó, bata o sininho. Não é o sininho do escravo, né? Mas é o sininho do YouTube, tá bom? E aí, agora ela sim, a professora Jasmine Malta. Tudo bem? Seja bem-vinda, minha querida. Tudo bem, Safira. Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder conversar com você, ainda mais extensivo aos seus espectadores. Meu nome é Jasmine Malta, eu sou professora, escritora, artista visual, produtora cultural, uma apaixonada pela história do livro, da leitura e da literatura. E estou aqui nesse momento totalmente disponível para você e para os seus seguidores, para que a gente possa conversar sobre esse universo fantástico da arte e da cultura no nosso estado. Olha, que maravilha. E já vamos imediatamente falar desse trabalho que vocês estão fazendo, que foi lançado agora há poucos dias, não é? Uma coletânea só de mulheres escritoras, não é isso? Isso. Chama-se A Palavra é Delas. É a segunda coletânea da Coordenadoria Piauí, da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, a AGEB, da qual você faz parte. Obrigada, com muita honra. Eu que digo. E com muito prazer, principalmente porque a gente aprende muito com você. Safira é uma referência em termos de eu história, com vocês, cultura, mulheres, arte. né, intelectuais. E aí nós decidimos, não é agora, 2026, organizarmos e colocarmos no mercado uma segunda coletânea. A primeira foi feita em 2019, com as associadas que fizeram a fundação da Coordenadoria Piauí, da AGEB, eram apenas 7 autoras, e a partir dessas 7 nós fomos arregimentando mais mulheres da área do jornalismo, mais mulheres de outras atividades profissionais, mas com o exercício da escrita literária, e hoje nós estamos no número de 27 autoras associadas, e uma parte delas atendeu ao nosso chamado e se inscreveu para participar através de edital dessa coletânea. Foi uma coletânea organizada por uma comissão muito bacana de mulheres extremamente valorosas, Fátima Oliveira, Fernanda Michele, Alzerina Pinho, a professora Valéria, que elas sentaram, pensaram da melhor maneira possível estratégias que contemplassem o texto literário em prosa e em poesia de autoria feminina, com escritoras piauienses e também convidadas de fora. Olha, então o livro está no mercado. Olha que maravilha. A gente vai mandar um beijo também para a presidente, não é? Nossa amiga Alzerina, escritora fantástica, uma amiga do coração. Gente boa. Olha, e nós estávamos falando nos bastidores da situação negativa, um pouco negativa, que a gente faz tanto trabalho, não é? Para a sociedade, mas ainda não está chegando da maneira que deveria chegar esse produto, né? Produz o produto e aí não chega ainda nas escolas, não chega ainda no público, tem uma deficiência de distribuição, de apresentação, de publicidade no que diz respeito às livrarias, Isso. Não é? Safira, como a gente estava rememorando aqui um pouquinho antes, existe uma legislação, a Constituição do Estado do Piauí coloca como obrigatório o ensino da literatura, da história e da geografia do Piauí nas escolas, públicas e privadas. Perfeito. Mas fala muito sobre o ensino. E esse ensino ele vai ser desenvolvido de que forma? Eu preciso de livros. Eu preciso de um referencial bibliográfico para o professor de literatura, para o professor de história, para o professor de geografia, para que eles possam, tanto do material didático quanto do paradidático, ter uma possibilidade bibliográfica de explorar esses conhecimentos e esses conteúdos com os seus alunos. Então, não é apenas adotar a temática, é preciso ter o material, ter o repertório,
Temos legislações específicas. Disponibilizar, né? Exatamente. Onde é que eu vou encontrar essa literatura? Onde é que eu vou encontrar essa história e essa geografia? Existem processos já de legislações em nível município e estado que colocam a obrigatoriedade da adoção de autores, mas não diz como essa adoção ela vai ser feita. Então, nós temos escritores na literatura piauiense, como nós da AGEB, produzindo os nossos materiais, e as escolas não estão adotando, elas não estão lendo. Não chega na ponta. Não chega onde deve chegar, que é no leitor. Exatamente. Então, não adianta, enquanto escritoras profissionais, a gente trabalhar e não ter o retorno da leitura. A gente tem o produto, tem o objeto, mas ele precisa estar presente na escola. E essa vida, essa presença dentro da escola, se eu não tenho um aporte de políticas públicas para isso, afirmativas, exatamente, né? Que sejam condizentes com a nossa realidade, termina sendo um trabalho quixotesco. E a nossa necessidade, né, enquanto sociedade, porque a gente percebe que o Brasil ainda, principalmente nós aqui, somos muito poucos leitores. E aí esse trabalho quixotesco, o escritor, a autora já produziu o livro, aí você vai se tornar palestrante, a divulgadora, a marqueteira, o designer gráfico, a vendedora a prateleira. Do livro. Vai ser absolutamente tudo nesse processo que acaba por empacar a criatividade. Porque em vez de você estar escrevendo, você está vendendo o livro. É. E a necessidade dessa adoção e de políticas realmente afirmativas para a presença, para a adoção da obra literária na escola, ela movimenta todo um mercado. E a aquisição também. A aquisição, porque ela movimenta todo um mercado. De quem escreve, quem revisa, quem diagrama, quem imprime o livro, e quem distribui. Lê. E principalmente quem lê. Quem lê. Como agora você estava falando da minha biografia. Então eu fico muito feliz quando uma pessoa diz, eu li, estou lendo, sabe, isso, assim, porque é o objetivo atingido, né? E passar adiante. Tanto quando eu terminei a leitura, eu passei para minha filha, e eu disse, minha filha do meio, eu disse, eu quero que você leia, eu quero que você use essa mulher como uma referência para você se entender no mundo. Sim. E eu uso também como fonte de pesquisa para as minhas aulas de literatura e cultura piauiense, porque você fala sobre o cenário artístico, cultural, social, você resgata pessoas, resgata situações. Sim. E nós temos toda uma gama de jovens que hoje precisam ter essas referências. E também, professora, eu fiz questão de falar nos patrimônios materiais e imateriais, porque nós temos aí uma situação muito triste que é a destruição do nosso patrimônio material, né? A nossa história, né? A cidade vai se perdendo dos lugares, exatamente, dos espaços. E o seu livro, ele traz um levantamento de arquivo pessoal que é muito rico. Os jornais de Teresina, as colunas sociais, as fotografias das casas, fachadas interiores, as roupas, todo esse processo de memória. Isso que é importante, cultural muito grande. Nosso, né? É nosso. É nosso, que devemos conhecer. As pessoas, às vezes, eles dizem assim, mas fulano. Aí a gente percebe que ele só está falando de um determinado período para cá. Então, precisa conhecer quem veio antes de nós. A gente só valoriza e busca proteger aquilo que conhece. Então, eu só vou ter a real dimensão da importância, por exemplo, de um casarão histórico no centro da cidade de Teresina, se eu sei qual é a referência daquele casarão, o que aconteceu ali. Por que ele é história Quem habitou? Viva? Quem habitou? Por que ele é memória? Não apenas o exemplar arquitetônico, mas aquilo que é o material e o que é imaterial. Sim. E o processo do seu livro traz toda essa organização para as pessoas que estão em novas gerações que não viveram e de entenderem, poxa, né? Não são só saudosistas que estão brigando porque é mais um casarão que vai ser derrubado. Não são só saudosistas que estão veio para referendar. Exato. Mas é porque é a nossa história. E se a gente não lutar e não for contá-la, ninguém vai fazer isso por nós. E eu fiz questão de fazer isso porque eu sinto isso também, sabe? Agora, quando a gente falou na questão das políticas públicas, eu acho que as instituições, né, que a gente tem,
elas poderiam se juntar e cobrar do poder público, né, essa atividade e essa situação que a gente precisa, que é de chegar ao material, né, ter leis que, Isso. vamos dizer assim, vamos colocar nas vitrines. Cada negócio da cidade tem que colocar uma porcentagem de produções de escritores teresinenses e piauienses. E fazendo isso de uma maneira contínua, não apenas pontual. Nós não podemos ter um processo político que ele funcione apenas pré-campanha ou logo após eleição. Ele precisa ter continuidade. Né? E nós não podemos esquecer dessas coisas e sermos também fiscalizadores delas. Exatamente. Não é? Senão fica muito apenas para as entidades de representação da sociedade civil. E muitas vezes nós ficamos de mãos atreladas. Então, essa ideia de vamos juntar as entidades literárias, a AGEB, a Academia Piauiense de Letras, Academia Teresinense de Letras de Poesia, Academia de Ciências, a Academia Piauiense de Cultura, essas entidades que giram em torno dos processos criativos, que dão como resultado produtos artísticos e culturais e que têm força para que se tenha realmente uma continuidade. Esse mecanismo pontual. Sim, é necessário. Sim, é necessário demais, porque aí até porque eu não tenho uma ajuda, mas se funciona dessa maneira, a ajuda vai chegar automaticamente, né? Porque você está vendendo, né? E não entidades concorrentes entre si, mas são entidades irmanadas, até porque muitas delas possuem associados em comum. Sim. Unidos venceremos, desunidos cairemos. Exatamente. E a gente cai no esquecimento. E escritor nem artista querem ficar esquecidos. Não. O que nos dá imortalidade a isso. Sim. A gente tem que tá lutando, porque é difícil, entendeu? Até a mente de determinadas pessoas são muito egoístas, né? Acha que vai tirar um pedaço se você, mas não, vai fortalecer. Não vou levar você comigo porque você vai brilhar mais do que eu. Não, vamos brilhar juntas e ofuscar quem usa colírio que bote óculos escuros. Exatamente. Eu sempre digo, eu não tenho concorrente. A única concorrente que eu tenho sou eu mesma. Sim. Eu tenho que me superar a mim mesma. Porque eu não vou ser você e nem você vai ser eu. Jamais. As nossas autocobranças, né, as nossas autocensuras femininas, elas já são extremadas. Então, vamos juntas construir. Não é? É algo que precisa também ser levado desse universo feminino, do se trabalhar de forma coletiva, de forma conjunta, de crescermos juntas, para entidades e associações em prol do bem comum. Exatamente. Só quem ganha é o público leitor. Porque eu percebo que tem lançamento de fulano, aí vai ali, tem 30 pessoas, 40, 20, aí depois daquela noite não se fala mais. Isso é muito exemplar. Leonardo Dias conversa muito com a gente sobre isso, o editor. Ele explica, ele fez um levantamento durante um ano, quantas obras foram lançadas. Se cada escritor-autor tivesse prestigiado o lançamento do outro, 2.000 exemplares teriam sido vendidos assim. Então, 2.000 exemplares, para a gente fazer uma impressão de um livro, de um autor como Itamar Vieira, por exemplo, a Conceição Evaristo, isso para eles é brinquedo. Sim. É um tapa. Sim. Eles fazem tiragens de 10.000 exemplares, 15.000 exemplares. Aqui no Piauí, a nossa tiragem média é entre 400 e 500 exemplares. Quem faz 1.000 é best-seller. Quem faz 2.000, quem faz 2.000 exemplares ganhou o mundo. Quem faz 2.000 exemplares faz esse trabalho seu, de ganhar o mundo com um livrinho ali e de vender. Né? A gente está comercializando. Mas se nós tivéssemos essa ideia e realmente esse compromisso, escritor prestigia escritor, escritora prestigia escritora, porque é tudo livro, leitura e literatura. A nossa obra circulava, e circulava com muita tranquilidade. Não é autoconsumo, não é autofagia. Ela é uma circulação, porque ela iria atingir muito mais pessoas. E aí eu abro aqui um parêntese, por exemplo, no meu processo de trabalho enquanto pesquisadora, existem mulheres escritoras da literatura piauiense que ficaram completamente esquecidas, porque na segunda metade do século XIX tinham 200 exemplares de um livro publicado.
Gente, 200 exemplares, isso é a família. Sim. 200 exemplares com mais de um século, a traça já levou, o cupim já comeu, o papel já desmanchou, ele some, ele desaparece. E aí a gente fica nesse trabalho meio de arqueólogo, de ir atrás, de buscar, de mexer em arquivo, em papel, para ver se chega, pelo menos, a um jornal que traga uma poesia. Se eu tenho uma obra com 2.000 exemplares em circulação, eu tenho visibilidade, eu tenho permanência, Sim. eu tenho materialidade do conhecimento. Por que que a biografia da Safira está circulando o mundo? Porque você fez esse trabalho de promoção, de divulgação Exato. e colocou continua, além da dessa fronteira. meta, desse limite. Uhum. Além da fronteira, porque eu vou fazer, mas eu não vou fazer porque eu fiz a minha biografia, porque existem pessoas que eu conhecidos, colegas que eu fiz minha biografia, mas quem leu? A gente escreve para ser lido. E esse processo também da escrita, ele tem que ser pensado em estratégia. Eu sou jornalista, tenho minha história, sou Safira Bengel, fantástica, maravilhosa, incrível, mas eu preciso de um aporte de um escritor profissional para me dar quais são os caminhos de como é que essa biografia vai sair. Sua estratégia foi muito bem articulada. Sim. Foi muito bem pensada, porque você pensou enquanto escritor profissional. Exatamente. E é isso que a gente precisa. Nós precisamos pensar enquanto escritores profissionais e enquanto escritoras que vivem desse processo literário. Tanto que quando chegou um momento que eu com o seu Leonardo, a gente viu, não, tá aqui, e agora? Essa leitura que ela não tá literária. Sim. Então vamos buscar alguém para dar esse toque, né, na obra. Aí foi quando entrou o professor Enéas, que é uma sumidade. É uma referência em trabalhos de biografia. Exatamente. Ele é especializado Exatamente. Nisso. Aí ele disse, não, então vamos com o Enéas. A biografia da Safira Bengel com o Enéas. Eu acho esse trabalho que vocês desenvolveram muito parecido com o que a Dona Genu fez com o Quená. E ficou fantástico. Pois é, Dona Genu tinha aquele acervo imenso de fotografia, né? Ela conta a história das pessoas e do estado do Piauí de uma maneira extremamente detalhada, mas faltava o toque do literário. Aí foi onde o Quená entrou para dar esse acabamento de obra literária. É uma biografia? Sim, mas ela é uma biografia que ela não é seca, que ela não é dura. Não, porque eu sou muito autocrítica. Sempre fui. Então eu vi assim, não, e primeiro eu não vou falar só de mim. E depois, aqui não vai ser engraçado, entendeu? Ninguém vai achar graça, ninguém vai sofrer um pouquinho, mas tem que ter aqueles momentos que é isso que eu queria, que as pessoas sorrissem, que as pessoas achassem. Tanto que a gente fez um capítulo só de momentos inusitados. E ela tem tudo isso, não é? Você tem a origem, tem o momento de pensar, meu Deus, ela chegou no Rio de Janeiro, nada deu certo, e agora? Meu Deus, o que vai ser? O que vai acontecer? É o suspense. Nada, é o literário exatamente. Que tá aí, para prender o leitor. Exatamente. Mas ela já tá aqui namorando os atores da Globo, entendeu? Se fosse só dizer, você chegou no dia tal, hora tal, e aconteceu isso? Não. Cadê? Não, eu não vou dar... Agora eu quero saber. Peraí, ela chegou. Meu Deus, a mala... Cadê a mala? Sumiu! Tá com pano na cabeça imitando Maria Alcina, mas ela já tá no teatro, entendeu? Sabe? Chegou de madrugada e ficou do lado de fora. E agora? Pronto. Então tem que ter isso, sabe? Agora, amiga, eu acho que nós temos que trabalhar, né? E cobrar do poder público, né? Nos unir. Porque quando eu tive gestora, eu fui a primeira atriz transformista gestora no Brasil, fui supervisora das casas de cultura no governo do Zé Filho. Aí eu fui fazer uma visita, um mapeamento nas casas de cultura, cheguei à biblioteca, eu me lembro. Aí a pessoa responsável disse, nós temos aqui lá um quarto ali cheio de livros, não sabemos o que fazer. O que tinha que fazer? Pegar um carro, que tem carro, ir nessas escolas e distribuir. Então nós não temos essas políticas, coisas pequenas, ações pequenas que geram uma visibilidade e um fruto muito grande. Precisamos fazer a distribuição do livro para que o livro ele circule. Na verdade, a gente precisa fazer a distribuição de todos os produtos culturais. Eu preciso ter espaços onde a dança circule dentro das escolas. Eu preciso ter espaço onde a pintura circule dentro da escola, as telas, as gravuras,
onde as esculturas estejam presentes. A escola hoje, os nossos alunos estão cada vez com mais possibilidade de acesso à informação, mas sem saber o que fazer com essa informação. Exatamente. E foi inteligentíssima a estratégia de tirar o celular da sala de aula, de dentro da escola. Sim. Porque fez com que eles voltassem a pensar criativamente e a buscar soluções. Principal solução, leitura. Eu não preciso ficar decorando e repetindo regras gramaticais numa aula durante 50 minutos, copia e cola, se eu tenho uma obra literária que me traz uma linguagem, um processo expressivo que vou armazenar, e construtivo, que vai ficar memorizado, que vai ficar armazenado, e naturalmente eu vou inserir aquilo na minha escrita, na produção de uma redação. É um outro tipo de processo. Exato. Então, esses materiais, a música precisa estar presente na escola, o slam precisa estar presente na escola, a poesia no dia a dia. Não é? Por mais simples que a escola seja, esses jovens eles são extremamente criativos. Ah, mas a gente não tem dinheiro, é uma escola pública, não dá para comprar uma bateria, um tambor. Gente, Sivuca tocava num pente. Como antes. Monobloco toca no balde numa garrafa. Antes existia as ofícios. Exato. Os ofícios. Não temos tinta para os meninos pintarem. E o pó do cafezinho que sai da sala de aula dos professores? Está faltando a criatividade. Botar o cérebro para... Eu não posso pegar uma casquinha de cebola, deixar seca, esmiuçar e transformar aquilo num pigmento. Usar raízes, usar os chás. Né? Trazer também essa tradição familiar, essa tradição originária, cultural para dentro da escola. Nem conhece, nem imagina que já existiu. É um processo criativo e isso tudo é material de conhecimento. Exatamente. Com todas essas ferramentas parafernálias que nós temos à disposição, as pessoas não conseguem fazer... Eu não posso pensar só no aplicativo se eu não estou dando acesso ao conhecimento e ao uso do que eu tenho no dia a dia. Exatamente, professora. É isso aí. Parabéns, é muito, sabe, eu fico às vezes pensando, ou seja, as pessoas não imaginam que já foi antes, que se conseguia fazer tanto, né? Eu estava falando essa semana com meu esposo sobre as construções, as arquiteturas medievais, né? Essas antigas, que são super seguras, não tinha toda a tecnologia que tem hoje, né? Desmorona. Safira, a gente falando de tecnologia, técnica, ancestralidade e história, sou designer de interiores, estou fazendo estudos, pesquisas, chega um material para mim, construção vernacular, extremamente aclimatada, uma coisa que é uma casa que refresca, casa de barro, com a cobertura de palha. Eu olhei, eu não acredito, é a nossa origem ribeirinha. É o nosso passado que foi descartado, né? que foi... É coisa de pobre. Coisa de pobre, isso é casa de miserável. E hoje as pessoas estão pagando milhões para terem literalmente uma casa de barro. Um João de barro. A técnica, a tecnologia, o aprendizado, ele está ali. As soluções, verdade, elas estão também no nosso passado. Né? Então, trazer esse conhecimento... desenvolver, colocar ele de uma forma acessível e adaptada à nossa realidade. Quando a gente fala, e aqui voltando para a questão do livro, da leitura e da literatura, nós só vamos ler os clássicos. Por quê? Se hoje eu tenho um processo literário chamado fanfic, que é a produção de um texto a partir de uma original. Ontem mesmo eu estava discutindo com os meus alunos em sala de aula a leitura de Machado de Assis através de Dom Casmurro. E todo esse processo do mistério que permanece até hoje e que permanecerá. Mas tem uma fanfic chamada Bentinho o Extraterrestre, em que o autor pensou, gente, esse homem tem uma coisa estranha, tem um negócio errado nele, ele só pode ser um ET. E por que eu não levo para a escola, para o meu adolescente, vamos começar pela fanfic para depois a gente chegar lá no original? Sim. Estimular o... Exato. Eu estou respeitando um crescimento de vocabulário, de linguagem dele, e estou com a literatura dentro de sala de aula. Desenvolvimento, né? Verdade. E estou com o livro na escola. Por que eu não vou poder, por exemplo, trabalhar os livros que contam a história do Piauí, a origem, como Cid Castro Dias fez, Homero Castelo Branco fez, né? Nossa, nós temos, para mim, um dos melhores livros de aventura, que é Mandu Ladino, do Anfrísio Lobão.
Por que a gente não trabalha essas referências dentro da escola? Eu não entendo. Que são autores nossos. Eu não entendo também isso. Não E entendo. que vão nos mostrar toda essa nossa construção de identidade. O que eu percebo é que tem muito marketing governamental, né? E na ação mesmo, na base, né? A gente Bem- precisa ter o beabá bem feito. Exatamente. Tá sendo esquecido o beabá. Aí é só, tá, aquela coisa bonita, conversa para boi dormir, sabe? Se essa base, esse feijão com arroz, ele não for bem feito, não sustenta. Exatamente. Se eu não tiver o meu aluno entendendo o que é ser piauiense, por que nós somos a civilização do couro, por que até hoje a gente ainda trabalha com argila, o mundo disputando os nossos As trabalhos malas de artesanais. papelão. Por que a gente trabalha com as fibras naturais? Qual é o processo que patrimonializou a cajuína, por exemplo, no seu modo de fazer, que a cajuína é piauiense, ela não é cearense. Se a gente não coloca esse conhecimento e traz essa experiência, essa vivência para o nosso aluno, não adianta colocar uma máquina na mão dele com um aplicativo que ele não vai saber fazer nem ter resultado que se precisa. Sim. Porque vai ficar muito... Aperta um botão e mexe aqui. Eu não conheço as minhas origens, que são necessárias, não é? Eu não posso negar, eu tenho que conhecer. E as pessoas, eu vejo que elas não estão mais querendo, não estão com essa curiosidade de conhecer. Porque se você renega, se você não conhece o seu passado, você não tem como ver o seu futuro. E se eu consigo resgatar isso através da literatura, que a literatura é um passatempo, é um prazer, mas também ela é conhecimento, ela também é formação e educação, eu estou com um caminho muito mais sólido e buscando resultados que eu iria obter de forma muito mais positiva e crescente. Exatamente. O nosso Estado precisa se manter como ponta em termos de educação, sim. Sim, não, através da literatura. Não só aquela coisa, é o primeiro lugar no Brasil. E é É através da literatura, é através da escrita, é através de mulheres como nós, que sentam, escrevem, pensam e dialogam com o leitor. Ativistas, né, que vão buscar, porque nós não fazemos por nós, a gente faz pela sociedade, Sim. pelo todo. Então nós temos essa essência, não é, de buscar. Não, eu me lembro que quando tinha um programa chamado Mobral, que eu era ainda adolescente, mas eu estava, que a Secretaria de Municipal de Educação era ali no centro, eu andava com esses livros distribuindo para as pessoas. Então eu sempre tive essa... A mamãe dizia assim, tudo que é seu é para dar. Eu digo, mamãe, dá é comigo mesmo. Meus primeiros livros, Safira, sobre lendas brasileiras, foram livros do Mobral. Minha mãe era professora no Mobral. Então eu aprendi sobre Curupira, o Menino da Porteira. Foi através de livros do Mobral. E é o nosso papel. Nós somos realmente seres políticos e que fazemos política. É o que a gente precisa. É de mais política e menos políticos. E acreditando sempre que a educação é fator de mudança social. Exatamente. Conhecimento, né? Mostrar. Falta muito ainda pra gente. Falta muito. Não vamos dizer que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, porque não está. Cada vez pior. Né? Então, eu acho que é o nosso papel, estar sempre mesmo buscando, lutando para melhorar. Né? A gente não vai mudar o mundo, mas a gente vai fazer o nosso pinguinho, né, professor? Não vamos mudar o mundo, mas podemos fazer do nosso mundo um lugar melhor. Exatamente, é isso aí. Bom, eu deixo esses últimos minutos para você falar o que você deseja, quais os seus projetos. Vamos aí, fique com esses... Eu quero convidar todos para lerem a nossa coletânea, a antologia A Palavra é Delas. Você não trouxe, né? Pois é, eu esqueci, eu saí então assim... Estava dando aula, não? Exatamente, estava saindo da universidade, aula e reunião, que hoje nós tivemos reunião de planejamento, estávamos justamente discutindo, né, sobre processos de conhecimento e desenvolvimento. Então, A Palavra é Delas... Está disponível, você pode encontrar com qualquer uma das autoras que participaram, na livraria Entre Livros, através do Instagram da AGEB. Beijo para o seu Leonardo Dias.
Leonardo, sempre um parceiro de primeira, e estaremos mais uma vez no Salão do Livro do Piauí, de 5 a 14 de junho, Espaço Rosa dos Ventos, junto com a Universidade Federal do Piauí, maior evento cultural do nosso estado. Beijo para a organização, né? Para todos eles. E olha, se você gostou, você recomenda. Se você não gostou de Articulando by Safira Bengel, minta para os seus amigos, que nós precisamos de estar aqui trazendo mais conteúdos para você. E muito obrigada, professora, pela sua presença maravilhosa. Um beijo da Safira Bengel e até a próxima.